E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e, como sempre, eu sou o Vini. E eu sou o Lucas. E já sabe, rapaziada, se você é novo aqui, chegou agora, já se inscreve no canal, deixa um gostei e deixa um feedback, principalmente uma crítica construtiva nos comentários, algo que nos agregue nos próximos vídeos. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. O que é o vídeo hoje, Vini? O vídeo hoje é sobre simplesmente os 5 pilares da hipertrofia. Se você não quer perder tempo, não quer ficar vendo um monte de vídeo, cara, aqui a gente sintetizou muitos vídeos, muitas ideias, né? As principais 5 ideias aí que a gente traz para você ter resultados consistentes na academia, treinando de forma mais eficiente, que a gente já gravou de forma individual nos vídeos anteriores. Então, sim, tem nos vídeos anteriores, cada uma delas, mas tem vários. Mas a gente sintetizou para esse vídeo, um vídeo mais curto para que você saia aqui sabendo o que fazer na academia e não perder tempo. Então vamos lá. Começando aqui, pessoal, pelo volume, né? É, a gente já falou muito sobre volume, a gente sabe que não é tão fácil, mas vamos tentar sintetizar isso. A gente vai atingir ali, né? Vai tentar atingir, se manter no quadrante ali de 6 a 12 séries por grupo muscular por semana. Então, por exemplo, 6 a 12 séries de dorsal em uma semana. 6 a 12 séries de peitoral em uma semana. Isso envolve todas as partes das musculaturas, tá? Então, no caso peitoral, clavicular, média, entre aspas, né? Não existe muito essa divisão, e a inferior. Então envolve as 3 ênfases ali da musculatura e assim que funciona essa divisão. Pessoal, é óbvio, isso aqui, né, a questão do volume é individual, tá bom? Então precisa ser testado, né, para você descobrir a sua capacidade de se recuperar, porque isso aqui muda. O máximo volume recuperável ele é atingido quando você tá fazendo o volume ali que você chega na próxima sessão dessa mesma musculatura, chega recuperado e consegue treinar. Não chega com dor ainda com a musculatura faltando ali se recuperar, tá? Então, testa, cara. Testa. Se você é iniciante, provavelmente você vai aguentar mais séries. Se você é iniciante, cara, se bobear, se a gente colocar 20 séries, você vai aguentar fazer, tá? Mas a ideia é que você vai aumentando seu nível de treinamento até que você não consiga, você vai diminuindo, né? Na teoria, a gente vai diminuindo nossa capacidade de se recuperar porque você vai aumentando seu nível de treinamento. Então, mantendo aqui nessa faixa, tá legal. Ah, beleza, tô fazendo as séries aqui dentro do padrão, mas quantas repetições eu faço? Cara, uma faixa interessante de repetições é 6 a 12 repetições. É a única, certo? Se você fizer 13, você vai morrer. Se você fizer 5, você vai morrer. Não vai ter resultado? Não, né? Nem aqui também, né? Isso aqui é o que a gente vê que é mais eficiente por testes também e por questão de estudo, tá? Mas nada impede de você testar e ver como o seu corpo reage aí. Mas essa aqui seria a forma assim mais que se encaixa mais na massa no geral, né? De quem treina aí no dia a dia. Partindo aqui para a frequência, que dialoga muito também com a questão de volume. Cara, aqui é muito simples, a gente já falou muitas vezes, tem um vídeo de frequência também, tá? É isolado aqui esse assunto, né, no canal, pode dar uma olhada aí que vai ter. Cara, é simples, foca em 2 vezes por grupo muscular por semana. Então, dorsal, você vai treinar dorsal 2 vezes. Ah, tá, definiu o volume de dorsal, tantas séries. Beleza, agora você fraciona em dois, e aí você treina um em um dia, um e outro. Tá? Ah, quanto tempo de descanso? Calma, que a gente vai chegar nesse ponto, vai falar ainda dele aqui nesse vídeo, tá bom? Mas é no mínimo 2 vezes, tá, pessoal? Uma vez não é muito legal. Ah, mas não consigo treinar 2 vezes. Eu treino uma vez na semana, um full body. Cara, tá bom. Mas a partir de 2 vezes na semana, você já consegue fazer sim. É só fazer 2 full bodies. Você vai treinar cada musculatura 2 vezes na semana. Entendeu? Vai ter que dar algumas mexidas ali, não vai ter muita ênfase, beleza, mas dá pra fazer, tá? Então foca nisso pelo menos 2 vezes, porque pelos estudos que a gente tem, é muito superior a uma vez, tá? De 2 a 3 ali é meio diferente, tá? 2 a 3 vezes não tem muitos resultados consistentes para falar que 3 é melhor, mas 2 vezes é o certo, beleza? Assim, o certo, né, para ter um resultado, tá? Então, beleza. Indo pro próximo ponto, o Lucão vai falar mais para vocês. Proximidade da falha. Pessoal, então, sobre a proximidade da falha, ela também está diretamente ligada a tudo que o Vini falou. Tudo aqui, na verdade, está relacionado. Bom, quando a gente fala em proximidade da falha, o que a gente propõe não só a gente, né, mas a ciência com dados robustos propõe que a gente fazer entre 0 e 5 repetições na reserva é o mais interessante. Por quê? Porque quando a gente falha, a gente chega na falha total, a gente
tem praticamente o mesmo resultado no que se diz hipertrofia. Só que tem um abismo de diferença quando a gente vê a parte de fadiga. Então, quando a gente chega na falha total, ou seja, a gente tenta fazer a repetição e ela não sai por completo, a gente tem um acúmulo de fadiga muito maior. E isso a longo prazo vai impactar de maneira significativa no seu treino. Eu e o Vini, a gente recomenda para um indivíduo mais treinado, um pouco mais avançado, que já tem uma consciência, já sabe o seu peso para o número de repetição, que ele deixa entre 0 a 3 na reserva, porque é mais fácil de você parametrizar isso. É mais palpável do que deixar 5, por exemplo, que a ciência propõe. Só que, quando a gente fala de um indivíduo iniciante, a gente está falando de um cara que ele não tem consciência corporal. A gente está falando de um cara que ele não conhece a sua capacidade física, ele não conhece o peso para o número X de repetição que ele consegue fazer. Então é muito interessante que ele chegue na falha total, que ele tente buscar, por mais que às vezes ele não vai conseguir, ele tentar buscar, incentivar isso a ele é muito importante e eu diria assim, a gente diria que é essencial. Porque a gente não vai estar só treinando ele para entender o seu limite, a sua capacidade, como também a gente vai estar treinando o principal de tudo, que é a percepção subjetiva do esforço dele. Ou seja, um exemplo prático para vocês, esse cara, se ele for fazer um supino, um cara iniciante, e ele vai se propor a fazer 10 repetições desse supino, cara, talvez a diferença, a velocidade de deslocamento da primeira e na 10ª repetição sejam parecidas na fase excêntrica. Ou seja, ele provavelmente não teve uma oportunidade da falha significativa. Só que, por ele ser um iniciante, ele provavelmente pode achar por paradigmas que, pô, sentir meu músculo queimar, sentir meu músculo doer, sentir o músculo pegar, e por ele ter cumprido somente o número de repetição, ele vai achar que foi uma série boa. Mas quando na verdade não foi, não foi tão efetiva quanto poderia ser. Então, a gente propõe para pessoas iniciantes que sim, é muito importante você falhar para ele conhecer as suas capacidades e para treinar a percepção subjetiva de esforço. E uma coisa muito relacionada à falha também é o tempo de descanso. E o Vini vai explicar melhor para vocês por quê. Bom, gente, basicamente o tempo de descanso é muito inferiorizado, né, pela maioria eh, das pessoas que treinam, né, no dia a dia, no dia a dia. Pô, tá bom. Ah, não, 60 minutos tá bom, eu preciso ir embora logo pra casa. Eu entendo, né? Muitas vezes a gente não tem tempo pra treinar, às vezes tá com o horário apertado ali, uma pessoa com uma rotina cheia, é difícil. Mas isso aqui é interessante sim. É interessante não, né? É importante sim, tá? Então, cara, mesmo que você tenha reduzir a série, reduz o número de exercícios, mas reduzir o tempo de descanso não vai ser muito legal visando a hipertrofia, crescimento e aumento de massa muscular, tá? Por quê? É, partindo do pressuposto, né, entre séries, então, o tempo de descanso ideal é de 90 segundos a 120 segundos, então de 1 minuto e meio a 2 minutos para monoarticulados. Que são monoarticulados? Que mexem, né, ali uma articulação só. Então, no caso, por exemplo, de uma rosca Scott, seja na máquina, seja livre ali, né, no banco com barra, mas uma rosca Scott, isso é o monoarticular. E aí, partindo para multiarticulares, é ideal que seja de 3 minutos a 5 minutos. Nossa, por que que é bem maior até, né, consideravelmente? Porque, cara, multiarticulares, você está envolvendo muito mais massa, você está gastando muito mais energia e está aumentando muito mais a percepção de esforço. E isso gera uma fadiga muito maior, periférica e central, né? Central mais envolvida ali, se você tiver proximidade da falha, mas em geral a periférica vai estar bem maior também, né? Justamente por esses fatores que eu acabei de falar para você. Como o agachamento, por exemplo, um terra, tá vendo? Pensa aí, agachamento terra e compara com uma rosca Scott. Cara, bizarro, assim, é muito mais difícil. Então, é por isso que a gente recomenda a gente não, né? Que a gente comprova aí que um descanso maior é interessante, tá? Nesse caso. Mas na prática, o que você me fala? Depende da intensidade do exercício, cara. Porque a carga é um exemplo disso. A intensidade não é só explicada pela carga, né? Mas a carga é um dos fatores que interferem na intensidade. E a intensidade vai impactar realmente no tempo que você tem que descansar, né? Em geral, o mínimo ali a gente considera 1 minuto e meio. Então, pô, 1 minuto e meio é o mínimo. Chegou em 1 minuto e meio e não está descansado, como que eu sei que eu não estou descansado?
você tem que sentir as suas alterações diminuindo, né? As alterações do seu corpo. Como quais? Frequência respiratória, frequência cardíaca, são fatores muito fáceis de responder. De responder não, né? De sentir, de notar. Principalmente a frequência respiratória. Você vai ver que quando você acabou de fazer o exercício, você vai ver que você está assim, ó, respirando mais rápido, ofegante. Você vai notando que com o passar do tempo ali, dos segundos, dos minutos, isso vai voltando ao normal, vai voltando a como você estava antes. Em geral, você não fica o treino inteiro, não fica assim. Então, isso é um parâmetro para você conseguir identificar quando você está pronto para a próxima série. Por quê? Porque quando você sente que essas alterações estão voltando, né, retornando ao normal, né, ao repouso, entre aspas, ali, você está pronto para a próxima série. Tá? Então, aí você pode executar a próxima série sem medo de ser prejudicado pela fadiga da série anterior. Tá bom? Partindo agora, nesse caso, do tempo de descanso entre as sessões da mesma musculatura, por exemplo, a gente acabou de recomendar que você treine 2 vezes a musculatura por semana. Então, treinei dorsal no primeiro dia. Quantos dias ali, né? Quantas horas é interessante para eu treinar dorsal novamente? Cara, nesse caso, estou envolvendo a dorsal, que é um músculo bem grande. Então, ainda mais você tem que se preocupar, porque músculos menores, às vezes, recuperam mais fácil. Não todas as vezes, como o bíceps. O bíceps tem uma alta facilidade ali, né? A palavra não é essa muito bem, mas uma alta facilidade em lesionar a musculatura, lesionar no sentido não de, né, machucar assim pelo treinamento mesmo, né? Então você tem um maior, né, dano tecidual no bíceps do que em outras musculaturas, né? Que você pode comparar aí. Então o bíceps ele fica doendo às vezes por mais tempo, né? Mesmo com um volume menor, mesmo sendo uma musculatura menor, ele fica doendo. E não é interessante treinar ele com dor, né? Nenhum músculo é assim, é interessante você treinar com dor. Por isso é ideal que você espere ali 48 horas, então você pegue para descansar, né? 48 horas, e aí depois das 48 horas você volta e treina a musculatura de novo. Chegou em 48, porra, não estou recuperado. É um sinal de que seu volume talvez esteja um pouco mais alto do que deveria estar. E aí você pode diminuir um pouco, né? Ver ali, rever quanto você está fazendo, e aí adaptar esse treinamento para conseguir se recuperar para a próxima sessão. Beleza? Então, o último tópico, né? E um dos mais importantes, tá? Todos aqui são muito importantes, mas esse, cara, é o ponto-chave, ele, né? E vocês vão entender por quê, porque o Lucão vai explicar para vocês. Então, de último tópico aqui, mas nem de longe menos importante, a sobrecarga progressiva, rapaziada. Basicamente, progressão de carga. Por que ela é tão importante? Quando a gente pensa num indivíduo iniciante, as pessoas geralmente evitam a progressão de carga, fala que, pô, às vezes por achar que é lesivo, ou porque iniciante não tem que progredir carga, mas na verdade é extremamente importante, principalmente porque esse cara, ele é um iniciante. Às vezes é uma pessoa sedentária, não tem costume com a atividade física, e se ele realmente quer melhorar o seu desempenho, é interessante que ele se desafie de uma semana para outra progredir a carga. Até porque esse cara provavelmente ele pode estar treinando e é provável que esteja assim treinando no seu submáximo. Então ele não tem a consciência exatamente do quanto ele aguenta, para qual número de repetição. Então a progressão de carga vai ajudar ele também a achar isso, a entender melhor isso. E o que é interessante quando a gente diz a progressão de carga, cara, é você anotar a sua carga. Anote a sua carga. Não, cara, no começo pode ser um pouco chato, pode, mas é essencial porque você ir de uma semana para outra com um objetivo além do seu treino, ele ficar mais objetivo porque você sabe mais ou menos o que vai acontecer em cada série, você vai estar lá com o objetivo de ir melhor do que na semana passada. Então você aumentar é, quando a gente fala em progressão, a gente não está falando necessariamente de uma progressão brusca, por exemplo, se você sair de 10 para 20 quilos do supino. Cara, a gente está falando de você, sei lá, sair de 10 quilos do supino para 9 repetições, de você sair disso para 10 quilos para 10 repetições, ou sei lá, por 12 quilos para 9 repetições de novo. É esse tipo de progressão que a gente está falando. E esse tipo de progressão vai fazer com que esse cara, ele vai conhecendo o seu limite, ele vai conhecendo o seu teto de peso para o número de repetição, então, ele vai começar a parar de treinar no seu submáximo e criar mais consciência do quanto ele aguenta, qual é a capacidade do corpo dele. Isso é muito bom, principalmente a longo prazo.
E assim, pessoal, uma coisa que é inegociável quando a gente diz de progressão de carga é o padrão de movimento. Então, assim, se ele está sacrificando o padrão de movimento para progredir a carga, cara, você não progrediu de fato. Volta a carga, volta para o que você estava fazendo antes, ou progride menos, mas o padrão de movimento ele nunca vai ser negociável. Você sempre tem que progredir mantendo o mesmo padrão de movimento. Então, basicamente é isso, rapaziada. Todos esses 5 pilares que a gente quis passar, eles são basicamente todos interligados. Se você focar neles, claro, você provavelmente não vai conseguir, se você é realmente iniciante, fazer eles com perfeição, com excelência. Mas se você focar nele, às vezes uma coisa de cada vez por semana, pô, tentar manter a frequência de 2 vezes, tentar manter o volume ali e tal, se desafiar a progredir, ter a oportunidade da falha, respeitar o descanso, você vai ter assim uma progressão muito boa. Durante assim, o que você vai otimizar a sua evolução é bizarro. Então, por hoje o vídeo fica aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu e o Vini agradecemos aí a atenção de vocês. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, galera. Não se esquece, comenta, curte e, por favor, compartilha aí com o seu amigo que você quer ver melhorando também, sua amiga, né? E todas as pessoas aí que você se importa também, para o pessoal parar de perder tempo e realmente ir pro lado mais eficiente da coisa, tá bom? Valeu, esperamos vocês no próximo vídeo e tamo junto. É nóis.